O telefone tocou em um momento inoportuno. Hercule Poirot, meticulosamente concentrado em alinhar objetos simetricamente sobre a escrivaninha de seu apartamento em Londres, ergueu a sobrancelha com leve irritação. Não era comum que sua rotina fosse interrompida. Do outro lado da linha, uma voz familiar falava com urgência e atropelava as palavras. Era Judith Elson, uma escritora excêntrica e espalhafatosa, conhecida por seus romances policiais cheios de reviravoltas improváveis. Judith não estava interessada em conversa fiada. Queria que Poirot viajasse imediatamente até um vilarejo litorâneo chamado Navan, no sudoeste da Inglaterra. Segundo ela, estava organizando um jogo de detetive em uma propriedade histórica como parte de uma festa beneficente local. Mas havia algo errado. A voz dela vacilava entre o entusiasmo e um receio mal disfarçado. Poirot percebeu a tensão nas entrelinhas e, mesmo diante da falta de detalhes claros, decidiu atender ao chamado. A viagem de trem até o interior foi longa e pontuada por névoa e silêncio. Ao chegar à estação de Navan Bridge, Poirot foi recebido por um motorista tagarela que o conduziu por estradas estreitas até a propriedade. No caminho, duas mochileiras foram convidadas a embarcar. Elas conversavam animadamente, alheias à tensão crescente que Poirot captava no ar, um desconforto sutil que o acompanhava desde Londres. A propriedade, chamada Casa Weatherdon, era uma construção imponente, às margens de um rio sinuoso, cercada por bosques antigos e jardins descuidados. Lá, Judith o esperava sentada em um terraço de pedra, com maçãs caindo do colo e o cabelo preso em um penteado absurdo. Foi direto ao ponto. Alguém estava manipulando o jogo. O evento, planejado como uma inocente brincadeira, incluía pistas falsas, personagens fictícios e uma vítima cenográfica. Uma adolescente da região faria o papel da morta. Mas nas últimas semanas, pequenas sugestões tinham alterado o roteiro original. Insinuações sorrateiras e ideias criativas de convidados e ajudantes acabaram mudando a narrativa que Judith havia escrito. Para ela, algo mais sinistro estava tomando forma sob a aparência do entretenimento. Poirot escutou em silêncio, atento aos detalhes. Judith não tinha provas concretas, mas suas suspeitas pareciam intuitivas, profundas, como se algo em seu subconsciente estivesse tentando alertá-la. Com o tempo, ele aprendera a respeitar essas sensações, especialmente em pessoas que, como Judith, estavam acostumadas a lidar com tramas e motivações humanas, mesmo que fictícias. Os primeiros encontros com os moradores e organizadores do evento confirmaram suas suspeitas de que o cenário era mais complicado do que parecia. O proprietário da casa, Charles Warren, era um homem corpulento e jovial, casado com uma jovem socialite chamada Helena. Havia também a senhora Baines, antiga governanta transformada em secretária doméstica, o arquiteto Miles Burton, visivelmente irritado com as decisões estéticas da casa, e uma senhora idosa, Evelyn Trent, que outrora fora a matriarca da família que possuía a propriedade. Aos poucos, Poirot percebeu as fraturas por trás das aparências. Helena, com seus vestidos chamativos e joias excessivas, exibia uma ingenuidade afetada. Sua risada era alta demais, suas opiniões desconexas. A governanta, fria e objetiva, não escondia o desprezo por ela. Já o arquiteto mantinha um comportamento sarcástico, mas havia tensão por trás de seu cinismo. Poirot notou também que Evelyn, apesar da idade, mantinha certo controle simbólico sobre o local.
Ela conhecia cada recanto da casa, cada história antiga, cada árvore plantada. Quando falava da propriedade, fazia com pesar e nostalgia, como se carregasse nas costas o peso de uma herança perdida. Seu olhar recaía sobre Helena com frequência, sempre com um toque de preocupação. Na noite anterior ao evento, os preparativos estavam quase completos. O cenário do crime fora montado na antiga casa de barcos da propriedade. A adolescente escolhida para simular a morte era Marla, uma escoteira da vila, empolgada com sua participação. Ela se encantava por histórias de mistério e havia ensaiado minuciosamente seu papel. Judith mostrou a Poirot os acessórios do jogo, armas falsas, frascos com etiquetas de veneno, mapas e pistas. Era uma paródia teatral, como ela mesma dizia. Mas por trás do exagero, Poirot enxergou algo mais, a perfeita cortina para um crime real. O jantar daquela noite foi marcado por interações superficiais e tensões veladas. Charles tentava manter a animação, enquanto Helena parecia dispersa. A senhora Trent evitava falar demais. A governanta observava a todos em silêncio. E o arquiteto permanecia inquieto. Judith, por sua vez, alternava entre piadas nervosas e ataques de culpa por ter criado aquele cenário. Na manhã seguinte, o tempo parecia conspirar com o clima da festa. Céu nublado, vento frio e uma atmosfera indefinível. Quando a caça ao assassino começou, risos e gritos ecoaram pelos jardins. Barracas de chá e adivinhação foram montadas, visitantes circulavam com entusiasmo. Mas quando chegou a hora de apresentar a vítima no local combinado, ninguém a encontrou. Judith correu até a casa do barco, seguida por Poirot. A porta foi destrancada. No interior, uma cena silenciosa e trágica os aguardava. Marla jazia imóvel junto à janela, encenando com perfeição. Só que não estava atuando. Ela estava morta, estrangulada com uma corda. A brincadeira havia terminado. O que restava agora era um crime real. E Hercule Poirot, que viera para uma entrega de prêmios, se via novamente no centro de um assassinato cuidadosamente planejado. A morte de Marla abalou a estrutura do evento. Em questão de minutos, a atmosfera de festa se dissolveu, dando lugar ao pânico contido entre os organizadores. O inspetor local, Graham Bland, foi chamado às pressas e Poirot se colocou à disposição, sabendo que sua presença ali não era mais uma coincidência. O corpo da jovem foi encontrado com uma corda amarrada ao redor do pescoço, coberta por um lenço, como previa o roteiro. No entanto, não havia sinais de luta, o que indicava que o ataque fora repentino e silencioso. Os forenses confirmaram que ela morrera rapidamente. A encenação original do jogo tinha sido transformada em uma execução real e o cenário cuidadosamente montado havia servido de disfarce para o crime. O inspetor Bland questionou os presentes com cautela. Charles Warren, anfitrião do evento, mostrava-se agitado, mas colaborativo. Disse que não podia imaginar quem faria aquilo em sua propriedade. Helena, sua esposa, parecia confusa e se retirou, alegando dor de cabeça. Evelyn Trent mantinha-se em silêncio, sentada em um canto com as mãos entrelaçadas. Judith Elson foi convocada para prestar esclarecimentos. Ela admitiu que havia sido quem elaborou todo o jogo, com personagens fictícios, pistas falsas e um final teatral. A casa do barco deveria ser o local onde um dos convidados encontraria a vítima e revelaria o falso assassino. Quando Bland perguntou se alguém havia sugerido mudanças no plano original, ela hesitou antes de responder. Sim,
Algumas alterações haviam sido propostas ao longo da semana. Algumas ideias vinham de Helena, que sugeriu que Marla fosse a vítima, já que seria mais divertido. Outras mudanças foram feitas pelo arquiteto Miles Burton, que sugeriu a casa do barco como local ideal para a revelação final. Judith, querendo agradar e se sentindo pressionada, aceitou os ajustes. Poirot analisou com atenção os detalhes das alterações. O uso da casa do barco fora fundamental. Era um lugar afastado, com pouca visibilidade e acesso limitado. Apenas 3 chaves existiam para o local, uma com Judith, uma escondida como parte do jogo e uma última no escritório principal. Isso reduzia drasticamente o número de pessoas que poderiam ter trancado a porta com Marla lá dentro. Para o público, tudo ainda seguia como brincadeira. A notícia da morte foi mantida em segredo temporariamente, para evitar tumulto entre os mais de 200 visitantes presentes. No entanto, Poirot sabia que o assassino ainda estava entre eles e aproveitava o disfarce da festa para se esconder à vista de todos. Bland continuou as entrevistas. Amanda Bruce, governanta e secretária pessoal de Charles, declarou que entregou uma bandeja com suco e bolinhos para Marla por volta das 16h15, a pedido de Helena. Disse que a garota estava animada e se preparando para a brincadeira. Ao voltar da casa do barco, afirmou ter ouvido risos próximos à estrutura conhecida como Folha, um pavilhão decorativo recém-reformado pelo arquiteto. Não viu ninguém no caminho de volta. A informação foi anotada, mas gerou dúvidas. Helena, até aquele momento, não havia mostrado preocupação com Marla. Seria plausível que tivesse pedido o envio dos refrescos? Ou seria essa uma invenção de Amanda para justificar sua presença no local do crime? Mais tarde, o inspetor Bland foi informado de que Lady Helena também estava desaparecida. Ela não havia sido vista desde o início da tarde e ninguém sabia dizer se deixara a propriedade a pé, de carro ou de barco. A suposição imediata era que ela também havia sido vítima de algo, ou talvez estivesse envolvida no crime. Enquanto isso, Judith tentava processar o horror de ver sua fantasia se transformar em tragédia. A estrutura narrativa que criou para divertir os convidados havia sido usada por alguém com intenções letais. Cada sugestão que ela recebera nos últimos dias agora parecia uma armadilha plantada com cuidado. Poirot refletiu sobre o conceito do jogo. Toda a estrutura permitia ao assassino camuflar seus passos dentro do enredo. Ao usar os mesmos elementos, a vítima simulada, o local isolado, a ausência de testemunhas, o criminoso garantiu que o assassinato parecesse parte do espetáculo até o momento final. A ficção havia se tornado realidade diante de todos. Um dos momentos mais reveladores aconteceu quando Poirot revisitou o local do crime. A encenação era meticulosa demais. A posição do corpo, a disposição da bandeja, o lenço cobrindo a corda, tudo seguia o roteiro, mas com um toque de frieza que traía a mão real por trás da morte. A diferença entre encenação e crime estava nos pequenos detalhes, e foi neles que Poirot concentrou sua atenção. No final do dia surgiram contradições. Miles Burton, o arquiteto, alegava ter passado a maior parte do tempo nos jardins, mas não apresentou um álibi sólido. Amanda Bruce parecia esconder ressentimento por Helena e mantinha suas declarações curtas e práticas, evitando emotividade. Evelyn Trent, embora afirme não ter deixado a casa, fora vista próxima à Folha naquele mesmo horário. Charles, por sua vez, estava ocupado com os convidados,
mas não se lembrava de detalhes sobre o paradeiro da esposa. Para Bland, tudo ainda parecia nebuloso, mas para Poirot, o crime já revelava seus contornos. O uso da brincadeira como disfarce, a vítima jovem e aparentemente irrelevante, o sumiço repentino de Helena, tudo indicava que o assassinato fora planejado com antecedência. E, acima de tudo, que o responsável conhecia profundamente a estrutura do evento e o perfil psicológico dos envolvidos. Não se tratava de um surto. Era uma substituição calculada da ficção pela realidade. O jogo se tornou palco para um crime real. E agora, cada movimento deveria ser analisado com precisão cirúrgica, pois o assassino não apenas seguiu o roteiro, ele o reescreveu. O desaparecimento de Helena acendeu novos alarmes. O caso deixava de ser apenas um assassinato isolado. Agora, lidavam com duas vítimas em potencial, uma morta, a outra desaparecida, sem explicações. Mas, para Poirot, o problema era mais profundo do que as ações visíveis. A raiz do mistério estava na identidade de quem dizia ser quem, e nas aparências sustentadas por conveniência. Enquanto o inspetor Bland coordenava buscas pela propriedade e arredores, Poirot concentrou seus esforços em estudar os perfis e trajetórias dos envolvidos. O foco estava em Helena, jovem, bela e frequentemente chamada de ingênua pelos demais, ela se encaixava perfeitamente na imagem da esposa troféu, silenciosa, decorativa e passiva. Mas essa impressão, construída com base em trejeitos e roupas chamativas, escondia algo mais. Amanda Bruce, que convivia de perto com Helena, não a descrevia com afeto. Suas palavras, embora medidas, revelavam um desdém enraizado. Segundo ela, Helena se portava como uma boneca vazia, preocupada apenas com roupas, bijuterias e festas. No entanto, durante as investigações, Amanda deixou escapar uma informação relevante. Helena evitava encontros com um primo distante chamado Esteban Delmar, que havia reaparecido dias antes do crime. Essa rejeição não parecia natural para alguém considerada despreocupada. Poirot relembrou a cena em que Helena, ao receber uma carta de Esteban durante o café da manhã, reagiu com pânico silencioso. Fingiu dor de cabeça e saiu da mesa, deixando um lenço para trás. Quando Poirot a alcançou para devolver o objeto, ela sussurrou com medo nos olhos. "Ele não pode me ver. Ele é perigoso." O tom era urgente demais para ser atuação. Esteban chegou à propriedade de forma discreta. Alto, educado, confiante. Seu comportamento soava ensaiado, alegava ser primo de Helena e afirmava que viera apenas para visitá-la após anos sem contato. Disse que escreveu antes de vir, mas que não se incomodou por não ter resposta. No entanto, os registros mostravam que a carta só foi recebida por Helena na manhã de seu desaparecimento, e sua reação foi de surpresa absoluta. Quando interrogado, Esteban insistiu que Helena era uma jovem impressionável com limitações intelectuais e pouca memória. Bland desconfiou da forma como ele diminuía a inteligência dela com tanta insistência. Poirot também. Era uma forma de convencê-los de que qualquer comportamento incomum da jovem era fruto de infantilidade. Mas a narrativa começava a se desmontar. Enquanto isso, Evelyn Trent, a antiga proprietária da casa, se mostrava cada vez mais retraída. Em entrevistas anteriores, descreveu Helena como alguém dócil, mas influenciável, que fora colocada sob seus cuidados após a morte da família, nas Índias Ocidentais.
Ela teria promovido o casamento entre a jovem e Charles Warren por acreditar que ele garantiria segurança e estabilidade. Poirot percebeu contradições nesse discurso. Evelyn dizia que Helena era simples demais para lidar com responsabilidades. No entanto, a mesma Helena havia sido escolhida para representar a família Trent em festas, recepções e negociações sociais. Algo não batia. A maior ruptura ocorreu quando Poirot visitou o quarto de Helena. No fundo de uma gaveta, entre lenços e perfumes, encontrou recortes de jornais em francês e italiano, notas bancárias estrangeiras e até uma carta antiga endereçada a outro sobrenome. Nada ali combinava com a imagem de uma jovem desinteressada pelo mundo. Pelo contrário, aquilo indicava uma mulher culta, com conhecimento de idiomas e interesses diversos. A questão passou a ser: quem era realmente Helena? A hipótese mais alarmante surgiu quando Poirot reavaliou a possibilidade de troca de identidade. E se a mulher que todos conheciam como Helena não fosse a verdadeira? O comportamento teatral, as distrações constantes, as roupas exageradas, tudo poderia fazer parte de uma encenação cuidadosamente mantida. A única pessoa que conhecia Helena antes de sua chegada à propriedade era Evelyn Trent. Se ela apresentou essa jovem como sua protegida, poucos contestariam. A juventude, aliada à fragilidade proposital, impediria qualquer investigação profunda. E se Esteban não fosse primo de Helena, mas alguém ligado a um passado que ela tentava esconder? A suposição parecia ousada, mas Poirot já havia lidado com farsas semelhantes. Um impostor se passando por familiar, uma mulher substituída sem que ninguém percebesse, um crime cometido para manter uma farsa viva. A situação se agravou com o surgimento de uma nova pista. No final da tarde, um chapéu encharcado foi encontrado às margens do rio. Pertencia a Helena. Era o mesmo acessório que ela usava pela manhã. Mas não havia corpo, não havia testemunhas, nenhuma pegada, nenhum sinal de luta. Apenas o objeto boiando, como uma isca deixada com precisão. A descoberta reabriu o debate. Helena havia sido assassinada? Ou estaria escondida, talvez ameaçada, talvez cúmplice de algo maior? Poirot voltou à casa do barco. Observou os detalhes mais uma vez. A posição da cadeira, os restos de biscoitos, os rabiscos deixados por Marla. Entre desenhos e frases confusas, uma chamou sua atenção. Ela troca tudo e finge rir. Escrita com letra infantil, mas carregada de algo mais. Talvez uma observação genuína feita por alguém que via o que os outros ignoravam. Marla observava tudo. E talvez tenha percebido que Helena não era Helena. Essa hipótese explicava o porquê de seu assassinato. Se ela tivesse reconhecido uma impostora ou notado a troca de papéis, seria uma ameaça. Principalmente se estivesse propensa a fofocar, o que, segundo a mãe dela, era comum. A aparência de inocência que envolvia Helena, ou quem quer que fosse aquela mulher, havia se transformado em um disfarce mortal. A verdadeira identidade dela era o centro de tudo. Se estivesse viva, era cúmplice. Se estivesse morta, era vítima de uma trama cuidadosamente arquitetada. No final daquele dia, Poirot reuniu as peças e traçou a conexão mais importante. O crime não era apenas físico. Era também simbólico. A troca de identidades, os personagens fictícios do jogo, os papéis sociais representados por cada um, tudo refletia um grande teatro onde verdade e aparência se confundiam. Ali, entre convites de papel e disfarces emocionais,
Um assassinato havia acontecido diante de todos, e ninguém percebeu porque todos estavam ocupados acreditando no que viam. Com as investigações avançando e a identidade de Helena cada vez mais questionada, Poirot voltou sua atenção para Evelyn Trent, a única pessoa que alegava conhecer a jovem antes de sua chegada à propriedade. Até aquele momento ela se mostrara cooperativa, mas sempre com reservas. Havia tristeza em seus olhos e um certo medo oculto em suas palavras. Poirot sabia reconhecer quando alguém falava menos por ignorância e mais por escolha. A relação entre Evelyn e Charles Warren, o atual proprietário da casa Wetterdon, também despertava atenção. Ela ainda morava nos fundos da propriedade, mesmo depois da venda. Segundo os moradores locais, continuava sendo respeitada como uma espécie de matriarca, mesmo sem título oficial. Os empregados mais antigos consultavam-na antes de tomar decisões. Charles, embora agisse como o dono, parecia considerar a presença dela indispensável. Poirot decidiu visitá-la a sós. Encontrou-a na sala de estar, com uma manta sobre os joelhos e uma xícara de chá intocada sobre a mesa. Ao ser questionada sobre Helena, sua expressão endureceu. Disse apenas que a jovem era doce, simples e não fazia mal a ninguém. Poirot pressionou com delicadeza, sugerindo que talvez a doçura fosse uma máscara, ou que a própria Helena não fosse quem dizia ser. Evelyn, então, se calou. Ficou por um tempo encarando a janela, como se buscasse forças para responder. Quando falou, desviou o olhar. Há coisas que não se dizem, Sr. Poirot. Às vezes, proteger alguém exige silêncio. Essa frase confirmou o que ele já suspeitava. Ela sabia muito mais do que revelava. Mais tarde, Poirot cruzou com o inspetor Bland, que havia voltado da delegacia com informações sobre o passado de Charles Warren. Registros militares mostravam que ele havia servido durante a guerra, mas havia uma lacuna de 2 anos em seus documentos. Oficialmente, teria sido dado como morto em combate e, posteriormente, reaparecido em circunstâncias confusas. O nome dele aparecia vinculado a uma identidade anterior, a de um desertor, James Trent, filho de Evelyn. A revelação explicava a presença constante dela na casa e seu comportamento de proteção silenciosa. Charles Warren, na verdade, era James, filho desaparecido de Evelyn, que fugira do serviço militar e voltara sob uma nova identidade. Evelyn, ao invés de denunciá-lo, o ajudou a construir uma nova vida. Poirot passou a considerar essa lealdade como o centro da trama. Evelyn havia forjado o retorno do filho, apresentado-o como um novo homem, e, para consolidar a mentira, o ajudou a casar-se com uma jovem rica. Mas essa aliança foi além da conveniência. A mulher escolhida como esposa não era apenas rica, era também vulnerável, facilmente manipulável e, com o tempo, substituível. Era possível que Evelyn tivesse acreditado estar oferecendo redenção ao filho, um novo nome, uma nova vida, um casamento estável. Mas, em algum momento, o plano saiu do controle. A verdadeira Helena desapareceu e uma impostora tomou seu lugar. E Evelyn, ao perceber, já estava presa demais à mentira para voltar atrás. As suspeitas de Poirot se confirmaram quando ele retornou à Folha, o pavilhão decorativo construído por Burton a pedido de Charles. Ao examinar a estrutura, notou uma diferença no solo, pedaços de pedra solta, marcas de cimento fresco e uma leve elevação no centro do piso. Quando os trabalhadores abriram o local, encontraram o corpo de uma mulher. A verdadeira Helena. A descoberta foi suficiente para desmontar a farsa.
O que começou como uma investigação sobre a morte de uma adolescente revelava agora um segundo assassinato, encoberto com precisão e cinismo. Helena fora eliminada antes mesmo do evento começar. A mulher que os convidados viram na festa era a substituta, alguém treinada para imitar sua aparência e comportamento, até mesmo as falhas. Quando Poirot levou a notícia até Evelyn, ela não negou. Sentada, imóvel, escutou tudo em silêncio. Não chorou, nem gritou. Apenas fechou os olhos e sussurrou. Eu pensei que ele tivesse mudado. Contou que, após a guerra, o filho havia retornado sem rumo, fugindo da justiça militar. Tinha uma mulher estrangeira ao lado, uma atriz que usava nomes diferentes a cada lugar. Evelyn tentou afastá-la, mas James insistiu. Ela acreditou que o casamento com Helena seria o recomeço. Apresentou a jovem como protegida, disfarçou a origem da fortuna dela e combinou tudo com o filho. Mas a atriz, que mais tarde assumiria o lugar de Helena, permaneceu por perto. Era astuta, encantadora e cruel. Evelyn sabia que algo estava errado, mas não agiu. E quando percebeu que a verdadeira Helena desaparecera, já era tarde. A culpa de Evelyn não estava no ato direto do crime, mas na omissão. Sua lealdade à família a levou a silenciar, a proteger um filho que não merecia perdão. E por esse silêncio, 2 pessoas estavam mortas. Poirot, mesmo diante de tamanha tragédia, tratou-a com respeito. Não buscava punição, mas sim compreensão. Evelyn não era cúmplice ativa, mas sua escolha de proteger a imagem da família havia contribuído para o desastre. Na delegacia, Bland preparava os relatórios finais. A identidade da impostora foi confirmada por registros europeus. A mulher já havia se envolvido com fraudes e falsificações no passado. James Trent, agora exposto como Charles Warren, fora detido enquanto tentava fugir em um iate. Com ele, levava documentos falsos, dinheiro em espécie e a promessa de desaparecer de novo. Quando confrontado, tentou negar. Depois acusou Evelyn de ser a mente por trás. Disse que tudo foi ideia dela. Mas as evidências o contradiziam. As cartas interceptadas, os depósitos bancários, o registro de entrada da impostora no país, tudo ligava os crimes à sua iniciativa. Na cela, aguardando o julgamento, James não demonstrava remorso, apenas frustração. Dissera que tudo teria dado certo se não fosse por Marla. A menina vira demais, por isso teve que ser eliminada. Quanto à mãe dele, ela sempre soube que eu faria o necessário. A frase final de Evelyn ao se despedir de Poirot ficou marcada. O sangue da minha família escorre pelo chão desta casa. Não porque amei demais, mas porque fechei os olhos quando devia abrir a boca. Com a prisão de James Trent e a revelação do corpo de Helena sob a folha, restava uma pergunta essencial. Como o assassino manteve sua farsa por tanto tempo sem ser desmascarado? A resposta começou a se formar quando Poirot voltou a examinar o papel de Marla, a adolescente morta na casa do barco. Marla havia sido vista como uma figura secundária na festa, uma escoteira animada, escolhida para encenar a vítima no jogo de detetive. Mas, ao longo da investigação, surgiu um padrão. Diversos personagens mencionaram ter interações breves com ela nos dias que antecederam o evento. O comportamento curioso da garota, somado ao fato de circular livremente pela propriedade, a colocava como observadora privilegiada. No quarto de Marla, a mãe guardava cadernos escolares, recortes de revistas,
e uma caixa de madeira com pequenos objetos pessoais. Poirot, com autorização da família, examinou o conteúdo. Entre as anotações, havia desenhos infantis que, à primeira vista, pareciam banais. Silhuetas de pessoas nos jardins, rabiscos próximos à casa do barco, símbolos aleatórios. Mas um deles chamou a atenção. Representava uma mulher com dois rostos, um sorrindo, outro com uma expressão neutra. E ao lado, a frase: "Ela troca tudo quando ninguém está olhando." Esse registro reforçava a hipótese de que Marla tinha notado algo estranho em Helena, ou na mulher que se passava por ela. A observação simples, feita por uma menina sem formação investigativa, captava o que os adultos ignoravam: os pequenos gestos, o olhar diferente, as mudanças de comportamento. Poirot também soube, por relatos dos pais de Marla, que a menina havia ganhado presentes nas últimas semanas. Batom, pulseiras e até uma pequena quantia em dinheiro. A mãe acreditava que os itens vinham de Sally, uma das organizadoras da festa. Mas Poirot suspeitou que Marla estivesse sendo subornada para ficar em silêncio. A conexão entre esses presentes e o silêncio da garota se tornou mais clara quando um dos gibis que ela deixava na casa do barco foi recuperado. Entre páginas de aventura havia uma frase escrita a lápis: "Vi ela sem a peruca ontem. Ela não sabia que eu estava ali." Era um registro inocente, mas fatal. Marla tinha visto a impostora num momento de descuido, sem o disfarce completo, e essa informação bastava para colocar sua vida em risco. Em paralelo, surgia outro elemento-chave: o velho barqueiro Merton, avô materno de Marla. Ele conhecia a casa e os arredores melhor do que qualquer um. Durante um depoimento breve, comentou algo enigmático: "Sempre haverá um Trent em Weatherden." Poirot não entendeu de imediato. Só mais tarde, ao revisitar as palavras do homem e reconstituir os laços familiares, percebeu que Merton sabia, ou pelo menos suspeitava, da verdadeira identidade de Charles Warren. Dias depois, Merton foi encontrado morto, afogado nas águas do rio que atravessava a propriedade. A versão oficial dizia que ele havia bebido demais e escorregado no cais. Mas, para Poirot, a coincidência era grande demais. Um homem que conhecia o passado da família Trent, que guardava segredos e que havia sugerido, com simplicidade, que o passado ainda estava presente, morre pouco depois de uma confissão velada. Não era acidente, era silenciamento. Assim, Marla e Merton se tornavam peças centrais do crime, não por quem eram, mas pelo que sabiam. Pessoas simples, consideradas irrelevantes, que presenciaram fragmentos da verdade sem serem ouvidas. Suas mortes não foram impulsivas, mas calculadas. O assassino entendia que não era necessário eliminar rivais intelectuais. Bastava remover aqueles com olhos atentos. Enquanto isso, Poirot investigava a movimentação de outros convidados no dia do crime. Um jovem de camisa com estampa de tartarugas foi visto nos arredores da Folha. Ninguém soube dizer seu nome. Quando foi abordado, deu desculpas vagas e sumiu no meio da multidão. Acreditava-se que era apenas um visitante casual. Mas o rapaz voltou a aparecer, desta vez próximo à tenda da cartomante, procurando alguém. Poirot ligou os pontos. Esse jovem não fazia parte do círculo da festa. Estava ali para encontrar alguém em segredo, talvez envolvido com Alec, marido de Sally. Alec, segundo os rumores, estava em crise no casamento, e o jovem poderia ser parte de uma chantagem ou troca de informações.
Sally, por sua vez, demonstrava nervosismo crescente. Quando confrontada sobre os presentes dados a Marla, negou inicialmente. Depois admitiu que tinha dado uma pulseira, mas como um gesto de simpatia. No entanto, a pulseira que Poirot encontrara perto da folha, com pingente de avião, coincidia com outra peça do conjunto. E Sally não soube explicar como ela foi parar ali. Além disso, Alec forneceu um depoimento inconsistente sobre seus movimentos na tarde da morte de Marla. Disse que estava na quadra de tênis, depois nos jardins, depois perto do cais. Quando perguntado com quem estava, não soube responder. Parecia ter circulado sem rumo, talvez à procura de alguém, ou fugindo de algo. Os Legge, como o casal era chamado, passaram a ser observados de perto, não como assassinos principais, mas como peças de uma rede maior. Gente que sabia, suspeitava ou presenciou partes do plano, mas optou por calar, por medo, por conveniência ou por proteção própria. A função dessas testemunhas invisíveis não era ser cúmplice ativa, mas evitar o confronto. Essa omissão, embora não crie culpados diretos, permitiu que o crime fosse cometido sem obstáculos. Em um ambiente onde todos representavam papéis, a esposa boba, o marido respeitável, a matriarca discreta, os convidados irrelevantes, a verdade foi escondida diante de todos. O jogo de detetive criado por Judy Telson, com personagens fictícios e pistas espalhadas, funcionou como uma metáfora cruel da própria realidade. Quem dizia a verdade era ignorado, quem fingia era acreditado, e quando as pessoas que não importavam, como Marla e Merton, começaram a enxergar demais, foram eliminadas com precisão e silêncio. Na última reunião com o inspetor Bland, Poirot disse uma frase que resumia todo o quadro. O crime, meu caro, não foi cometido apenas com uma arma. Foi cometido com a confiança de que ninguém ouviria os que sempre foram ignorados. O papel das testemunhas invisíveis estava encerrado, mas foi através delas que a verdade emergiu. Com todas as peças encaixadas, Hercule Poirot solicitou uma reunião com o inspetor Bland e os principais envolvidos. Na sala principal da casa Wetterdon, diante de rostos tensos e olhares desconfiados, ele apresentou sua conclusão com clareza cirúrgica. O assassinato de Marla, o desaparecimento de Helena, a morte de Merton, não foram eventos isolados. Eram parte de um único plano, executado com frieza e precisão por James Trent, que vivia sob a identidade falsa de Charles Warren. Seu objetivo era manter o controle da fortuna da esposa, ocultar seu passado como desertor de guerra e eliminar qualquer risco de exposição. A verdadeira Helena havia sido assassinada dias antes da festa, com o corpo enterrado sob a folha, estrutura construída às pressas por sugestão direta de James. Em seu lugar entrou uma mulher treinada para imitá-la, sua cúmplice, uma estrangeira com histórico de fraudes. A substituição funcionou perfeitamente. Poucos conheciam Helena bem o suficiente para notar a diferença, e aqueles que notaram, como Marla, foram rapidamente silenciados. Marla não foi escolhida por acaso para o papel de vítima no jogo de detetive. Foi manipulada para isso. James precisava de um cenário controlado onde pudesse matá-la sem levantar suspeitas. O jogo ofereceu a oportunidade ideal. Enquanto todos acreditavam estar participando de uma encenação, o assassinato real ocorreu, escondido à vista de todos. O chapéu de Helena, encontrado no rio, foi plantado intencionalmente para dar a impressão de fuga ou afogamento. Mas não havia rastros nem testemunhas.
A ausência do corpo deveria prolongar a dúvida. No entanto, Poirot já sabia que ela nunca saíra da propriedade. A terra remexida sob a construção decorativa confirmou sua suspeita. A cúmplice de James, que fingia ser Helena, também desapareceu após a festa. Provavelmente havia sido instruída a fugir assim que a ameaça fosse eliminada. Com a morte de Marla, o plano parecia completo. Mas o que James não previu foi a conexão entre a garota e seu avô, o velho Merton, alguém que reconheceu sua voz, seu jeito de andar e que pronunciou a frase que levou Poirot ao passado. Sempre haverá um Trent em Weatherden. Ao perceber que Merton poderia desmascará-lo, James agiu novamente. A morte do barqueiro, registrada como acidente, foi na verdade um segundo assassinato, feito com a mesma discrição e cálculo. Não havia testemunhas. Mais uma vez, ele confiou no silêncio daqueles considerados irrelevantes. Mas Poirot não ignorou ninguém. Cada gesto, cada fala, cada omissão foi analisada até formar um quadro completo. Amanda Bruce, a governanta, não era cúmplice, mas sua lealdade, cega a Charles, por paixão não correspondida, a fez ignorar sinais óbvios. Sally Legg mentiu sobre os presentes a Marla porque sabia que sua pulseira havia sido encontrada em local comprometedor. Alec, seu marido, permaneceu em silêncio para proteger seu segredo pessoal, sem perceber que seu afastamento da esposa a empurrou para mais perto da farsa. Evelyn Trent, por sua vez, sabia da identidade do filho desde o início. Ocultou a verdade por amor, por culpa, por medo. Sua escolha de permanecer calada deu a James o tempo que ele precisava para montar e executar todo o plano. Quando Poirot terminou sua exposição, o silêncio tomou conta da sala. O inspetor Bland confirmou todas as informações com os relatórios da perícia e dos interrogatórios. Não restavam dúvidas. James Trent era responsável por 3 mortes e por uma fraude de identidade que durou anos. Diante das provas, James tentou manter a arrogância. Disse que todos haviam se beneficiado com seu disfarce. A casa foi restaurada, a festa atraiu atenção para o vilarejo, a mãe foi poupada da vergonha. Alegou que a verdadeira Helena era instável, que ele a protegia de si mesma. Disse que Marla era uma bisbilhoteira que se meteu onde não devia e que o velho Merton era um bêbado delirante. Nenhuma palavra de arrependimento, apenas justificativas cínicas. Foi levado sob custódia imediatamente. A cúmplice ainda não havia sido localizada, mas a Interpol já estava em busca. A lista de nomes falsos usados por ela ajudaria nas buscas. Evelyn Trent, por fim, se isolou em sua casa. Não foi presa, pois não havia provas diretas de participação nos crimes, mas a dor em seu rosto deixava claro que a punição maior já estava com ela. Perdeu o filho pela segunda vez, dessa vez sabendo exatamente quem ele era. A comunidade local, ao descobrir a verdade, ficou em choque. A festa, antes considerada um sucesso, agora era lembrada como o palco de um crime cruel. O nome da Casa Weatherden ficou marcado. A propriedade foi fechada por tempo indeterminado. Judith Elson, abalada, cancelou os projetos futuros. Disse que jamais criaria outro jogo de detetive. Sentia-se culpada por ter fornecido a estrutura para um assassinato. Poirot tentou consolá-la. Disse que a culpa não era da ficção, mas de quem a distorceu para encobrir a realidade. Alec e Sally Legg se afastaram um do outro. O casamento, já fragilizado, não resistiu à pressão dos acontecimentos. Amanda Bruce pediu demissão e deixou a cidade. Disse que não suportava viver em um lugar onde sua devoção foi usada
como ferramenta por um assassino. O único gesto de leveza veio da irmã de Marla, uma menina pequena que, sem entender o peso dos acontecimentos, desenhou um retrato de Poirot com seus bigodes exagerados e o entregou ao detetive em silêncio. Ele sorriu, guardou o papel no bolso e agradeceu. Mesmo em meio à tragédia, havia pequenos gestos que davam sentido à busca pela verdade. Ao deixar a propriedade pela última vez, Poirot caminhou lentamente até o portão principal. Parou por um instante, olhou para trás e respirou fundo. A casa estava quieta. O vento soprava entre as árvores, carregando as últimas folhas do outono. Não havia aplausos, não havia glória, apenas justiça. O caso estava encerrado, mas os rastros da mentira continuariam ali por muito tempo, porque, como Poirot sabia, o mais difícil nos crimes não era encontrar o culpado. Era lidar com as escolhas daqueles que preferiram o silêncio e entender que, muitas vezes, o verdadeiro disfarce não está em quem mente, mas em quem finge não ver. E assim, mais um mistério foi desvendado. Mas quantos outros ainda esperam por respostas? Se gosta desse tipo de investigação, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos casos. Quer apoiar o canal? Deixe um super obrigado e ajude a trazer mais mistérios intrigantes. Nos vemos na próxima investigação.